Oro neste instante, pedindo que por meio dos olhos jovens e puros de Carlo Acutis, meu coração seja conduzido a um lugar onde a fé se torne viva e palpável. Entro nesta oração como quem atravessa um véu silencioso, deixando para trás o ruído do mundo e abrindo espaço para um encontro profundo com Deus. Que cada respiração seja um passo em direção ao sagrado, e que Carlo me tome pela mão, para que eu veja aquilo que tantas vezes deixei passar despercebido. Desejo que o céu se incline sobre mim neste instante e faça nascer em minha alma um novo início. Que o Espírito Santo seja a luz que guia cada palavra, cada desejo, cada busca. Permito-me agora silenciar o coração para perceber a presença de Deus que se move de forma suave e invisível. Carlo Acutis dizia que estamos sempre chamados ao infinito, e essas palavras começam a ecoar dentro de mim como uma promessa que desperta algo adormecido. Quero sentir esse chamado como ele sentiu, com a pureza de quem confia sem reservas e com a simplicidade de quem sabe que Deus nunca se esconde. Neste silêncio orante, deixo que a esperança brote como uma chama nova. Quero aprender a ver o mundo como Carlo via, iluminado pela presença amorosa de Deus. Sinto que algo dentro de mim começa a se abrir, como se um novo horizonte se revelasse diante dos olhos da alma. A presença de Carlo me guia a perceber que cada momento da vida carrega uma oportunidade de tocar o eterno. Ele enxergava a beleza de Deus até nos pequenos gestos, nos encontros breves, nos detalhes que muitos não notavam. E aqui, nesta oração, peço a graça de recuperar essa sensibilidade espiritual. Que eu veja o cotidiano não como repetição, mas como território sagrado onde Deus se revela. Peço que este despertar seja profundo e duradouro. Neste instante, meu coração se eleva para acolher a certeza de que Deus está muito mais perto do que imagino. Carlo vivia essa verdade com naturalidade, como quem conversa com um amigo presente em todos os lugares. Ele dizia que a tristeza é olhar para si mesmo, a felicidade é olhar para Deus. E suas palavras me fazem desfocar de minhas preocupações para manter os olhos fixos no Senhor. Que essa mudança de olhar transforme meu interior e me conduza a um estado de confiança plena. Que eu aprenda a viver com o mesmo abandono amoroso que Carlo viveu. Sinto agora que uma luz suave começa a iluminar minhas memórias, meus medos e minhas perguntas. É a luz da presença de Deus que Carlo reconhecia com espontaneidade. Peço que essa luz alcance as áreas escondidas do meu coração, trazendo cura e paz. Que eu aprenda a não fugir da verdade, mas a acolhê-la com a serenidade de quem sabe que Deus é sempre bom. Carlo via a vida como um presente precioso e desejo ver o mundo com essa mesma reverência. Que o despertar que vivo agora seja apenas o início de uma caminhada mais profunda com Deus. Enquanto rezo, percebo que o coração se torna mais sensível ao sagrado e a presença de Deus se torna quase tangível. Carlo tinha um olhar contemplativo, capaz de perceber Deus ali onde muitos não enxergavam nada. Peço essa graça com humildade, sabendo que ela transforma tudo o que toca. Que meus olhos, minhas escolhas e minha vida inteira sejam guiados pela luz divina. Que eu não me distraia com aquilo que passa, mas me concentre no que permanece. Que a sabedoria de Carlo me inspire a buscar sempre o essencial. Nesta oração, sinto que algo em mim se endireita, como se a alma reencontrasse seu eixo. É o Espírito Santo que age, despertando em mim um desejo mais profundo de santidade. Carlo acreditava que todos somos chamados à santidade comum, aquela que se constrói nas pequenas fidelidades de cada dia. Deixo que essa verdade se grave em mim como um convite, que eu possa reconhecer a presença de Deus em tudo e permitir que minha vida seja moldada por Ele, que meu caminho se torne mais firme, mais atento, mais aberto ao divino.
Permito-me agora contemplar a grandeza de Deus com um olhar mais livre, mais jovem e mais cheio de esperança, como Carlo fazia. Ele via Deus como o maior amigo, alguém que nunca abandona e que sempre acolhe. Que eu possa sentir essa amizade divina agora, envolvendo-me com ternura. Que essa certeza cure as feridas da alma e preencha os vazios que o mundo não sabe preencher. Que meu coração se torne leve ao perceber que Deus está no centro de tudo. Que esse encontro transforme meus medos em confiança. Sinto que meu interior se torna mais silencioso e ao mesmo tempo mais pleno, como se a alma respirasse um ar novo. Carlo vivia assim, com o coração desperto, atento e disposto a reconhecer o sagrado em cada passo. Peço que essa mesma graça me alcance e que o Espírito Santo continue abrindo meus olhos espirituais. Que eu veja Deus nos caminhos que percorro, nas pessoas que encontro, nas situações que enfrento. Que tudo se ilumine com a luz do céu, que eu aprenda a caminhar com o olhar de fé. E agora, diante desta presença silenciosa e amorosa, deixo que meu coração se renda completamente ao Deus vivo. Carlo sabia que a verdadeira felicidade nasce quando deixamos Deus ser Deus em nossa vida. Quero fazer esse mesmo movimento interior. Entregar, confiar, descansar. Que meus olhos vejam além, vejam o eterno, vejam o divino. Que esta primeira parte da oração marque o início de um encontro real com Deus, conduzido pela intercessão de Carlo Acutis. Que meu coração desperte de verdade, como um altar vivo sendo aceso diante do céu. Entro novamente neste espaço sagrado da oração, pedindo a graça de enxergar o mundo como Carlo Acutis enxergava, com um olhar capaz de perceber Deus em cada detalhe, mesmo naquilo que parece pequeno demais para chamar atenção. Carlo vivia essa sensibilidade espiritual como quem respira, sem esforço, sem teatro, apenas com a naturalidade de quem sabe que Deus está sempre presente. Peço agora que esse mesmo olhar comece a nascer dentro de mim, iluminando minha maneira de viver, caminhar e compreender o mistério que me cerca. Que cada momento do meu dia se transforme em um campo onde Deus se revela. Sinto que Carlo me convida a desacelerar a alma, pois somente quem se torna simples consegue perceber o sagrado escondido nas horas comuns. Ele entendia que a santidade se faz no cotidiano e repetia que não é preciso fazer coisas extraordinárias, mas viver de forma extraordinária o que parece simples. Peço que esse ensinamento transforme minhas atitudes e purifique minhas intenções. Que eu aprenda a ver Deus nos encontros casuais, nas pequenas tarefas, nos silêncios que passam despercebidos. Que meu olhar se torne mais contemplativo, mais profundo, mais atento ao amor divino que me acompanha. Percebo agora que Deus se move no interior das situações mais rotineiras, como Carlo sempre testemunhou. Ele encontrava Deus no caminho para a escola, nas conversas breves, no sorriso de alguém, na paisagem cotidiana. Nada lhe era banal, porque tudo era visto à luz do céu. Peço que essa mesma graça alcance meu coração, para que eu não caminhe pelo mundo como alguém adormecido. Que eu desperte para o mistério escondido em cada instante. Que eu aprenda a reconhecer a presença divina em detalhes que antes eu ignorava. Que minha vida se torne uma constante descoberta do amor de Deus. Sinto que uma luz suave começa a tocar minha memória, convidando-me a recordar momentos simples nos quais Deus já esteve presente, mesmo quando eu não percebia. Carlo tinha essa clareza. Deus se revela sempre, mas nem sempre sabemos olhar. Ele ensinava que quem caminha com Deus não perde o fio da vida, porque tudo passa a ter sentido. Peço agora que essa verdade se estabeleça profundamente em mim,
que eu permita que Deus ilumine aquilo que ainda está oculto, que eu veja com mais nitidez os sinais delicados do cuidado divino espalhados pelo meu cotidiano. Enquanto rezo, percebo que meu coração vai se abrindo para acolher a presença de Deus, que se manifesta não apenas nos grandes momentos, mas nos detalhes aparentemente pequenos. Carlo vivia essa constante percepção do sagrado, e é essa graça que desejo alcançar. Que Deus me ensine a viver com os olhos atentos e com a alma desperta. Que eu aprenda a perceber o toque divino nos gestos simples que me sustentam dia após dia. Que eu abra espaço para sentir a ternura de Deus até nos momentos que parecem comuns. Que meu olhar espiritual se torne mais delicado, mais contemplativo, mais verdadeiro. Carlo reconhecia que Deus está presente até mesmo nas situações que consideramos difíceis ou monótonas. Ele sabia que a vida não é feita apenas de grandes milagres, mas dos pequenos milagres que acontecem continuamente. Peço que esse entendimento transforme minha forma de ver o mundo. Que eu aprenda a acolher com serenidade aquilo que me desafia, reconhecendo ali também a oportunidade de encontrar Deus. Que eu aprenda a viver cada dia com gratidão, mesmo quando o caminho é estreito. Que meu olhar seja iluminado pela mesma confiança que Carlo carregava no coração. Permito-me agora contemplar o modo como Carlo oferecia a Deus cada pequena ação, transformando o cotidiano em oração viva. Ele dizia que a santidade se alcança quando fazemos o que Deus deseja, e isso inclui o que é simples, comum, repetitivo. Peço que eu aprenda a viver com essa intencionalidade espiritual. Que eu transforme minha rotina em um altar silencioso, onde cada gesto seja uma oferta, cada palavra uma semente, cada escolha um passo em direção ao céu. Que meu dia a dia se torne o espaço onde Deus fala e age. Sinto que Carlo me conduz a perceber que nada é desperdiçado quando vivido com amor diante de Deus. Seus olhos enxergavam a profundidade oculta em tudo, porque ele sabia que Deus se revela também nas pequenas fidelidades. Desejo ter essa mesma capacidade de perceber o essencial. Que eu não me perca no que passa, mas reconheça a presença divina nos detalhes da minha própria história. Que eu veja com clareza o cuidado de Deus nas situações que me formam, me moldam e me sustentam. Que minha visão espiritual seja purificada e ampliada. Neste momento, deixo que meu interior se torne mais sensível à presença de Deus no mundo ao meu redor. Carlo tinha um olhar tão transparente que conseguia ver o reflexo do amor divino em qualquer lugar. Que essa graça também me alcance. Que eu consiga perceber Deus nos ambientes que habito, nas pessoas que encontro, nos caminhos que percorro. Que eu aprenda a reconhecer a beleza e a bondade escondidas no cotidiano. Que meu olhar seja transformado pela luz do Espírito Santo, assim como foi transformado o olhar de Carlo. E agora, diante deste despertar interior, consagro meu olhar ao Deus vivo, pedindo que Carlo me ajude a enxergar como ele enxergava. Que eu veja Deus no ordinário, no simples, no comum. Que eu descubra que todo instante pode ser uma porta aberta para o sagrado. Que o cotidiano se torne para mim um lugar de encontro com o amor divino. Que meu olhar seja um instrumento de fé, esperança e presença. Que, guiado por Carlo, meu coração aprenda a ver Deus em tudo e em todos, caminhando passo a passo em direção ao céu. Entro nesta parte da oração pedindo a graça de compreender a juventude de Carlo Acutis como um sinal luminoso de Deus para o nosso tempo. Ele viveu poucos anos, mas viveu intensamente para o céu, como quem sabe que cada momento é uma oportunidade de amar. Peço que essa verdade toque minha alma e desperte em mim um desejo sincero de entregar minha vida a Deus com a mesma liberdade que Carlo entregou a dele. Que minha juventude interior, aquela que nasce do Espírito, seja renovada enquanto rezo. Que eu aprenda a viver com leveza, alegria e propósito.
Sinto a presença de Deus iluminar o exemplo de Carlo, que vivia sua juventude não como fuga, mas como resposta. Ele compreendia que a verdadeira alegria nasce da amizade com Deus e que não existe maior aventura do que seguir Cristo. Peço que essa visão transforme meu coração e me ajude a perceber que a fé não é peso, mas força. Que eu acolha a juventude espiritual que Carlo vivia, uma juventude que não depende da idade, mas de um coração disponível. Que minha vida se torne mais aberta ao sopro do Espírito, como era a vida dele. Carlo tinha uma liberdade interior que se manifestava em sua forma de viver. Ele sabia quem era e sabia a quem pertencia. Essa certeza o fazia caminhar com serenidade e coragem. Peço agora que Deus me conceda a mesma força, para que eu viva minha identidade com clareza, que eu não tenha medo de ser de Deus no mundo moderno, que eu não esconda minha fé por receios humanos. Que, como Carlo, eu compreenda que seguir Jesus é o grande privilégio da vida. Que essa convicção transforme meus medos em confiança. Enquanto rezo, percebo que a juventude de Carlo não era marcada por superficialidades, mas por profundidade. Ele era alegre, espontâneo, envolvido com tudo o que amava, mas sempre com os pés firmes em Deus. Que essa forma de viver inspire meu coração. Que eu não me deixe levar por ilusões passageiras, mas escolha a verdade que permanece. Que minha alegria seja verdadeira e minha esperança constante. Que Deus me ajude a viver a juventude do Espírito, aquela que nasce da fé. Que eu sinta dentro de mim o mesmo ardor que movia Carlo. Carlo via a vida como um dom precioso, e sua juventude era permeada por gratidão. Ele reconhecia em cada oportunidade um presente de Deus. Peço que essa gratidão se acenda em mim também. Que eu não viva reclamando, mas agradecendo. Que eu perceba o quanto Deus já me sustentou, já me guiou, já me protegeu. Que a gratidão abra meu coração para uma vida mais plena. Que minhas atitudes reflitam a esperança que Carlo carregava. Que eu aprenda a viver com olhos de quem sabe que o céu é real. Sinto que, ao contemplar a juventude de Carlo, meu coração também se renova. Ele vivia com uma simplicidade encantadora, uma leveza que vinha de sua profunda confiança em Deus. Que eu aprenda essa simplicidade. Que eu abandone o excesso de preocupações e me abra ao essencial. Que eu encontre paz no desprendimento. Que eu viva minha fé não como obrigação, mas como encontro. Que eu me permita ser conduzido por Deus com a mesma docilidade que Carlo oferecia. Que essa juventude espiritual brote dentro de mim como fonte viva. Carlo sabia que a juventude é tempo de escolhas, e ele escolheu Cristo. Ele dizia que Deus deve ocupar o primeiro lugar, e tudo o mais encontra seu lugar quando isso acontece. Peço que essa ordem interior se estabeleça também em mim, que eu reconheça o que realmente importa, que eu tenha coragem de colocar Deus no centro da minha vida, que minhas escolhas sejam iluminadas pela fé, que meu caminho seja guiado pela graça, que eu aprenda a viver com o coração voltado para o alto, como Carlo vivia. Permito-me agora imaginar Carlo caminhando pelas ruas, sorrindo, vivendo sua juventude com entusiasmo e pureza, e peço a Deus que me dê um coração semelhante. Que eu encontre alegria nas coisas simples, que eu reconheça a beleza de viver para Deus, que minha vida seja marcada pela autenticidade, que eu compreenda que a santidade não sufoca, mas liberta, que eu sinta que Deus me chama a viver com intensidade e verdade, que eu experimente o frescor espiritual que Carlo irradiava. Sinto que a juventude de Carlo se torna um espelho que reflete o que Deus deseja de mim. Ele vivia com o coração cheio de amor, sempre disposto a fazer o bem, sempre aberto à vontade divina. Peço que essa disponibilidade me alcance, que eu aprenda a escutar mais, a servir mais, a amar mais, que eu viva com generosidade, sem medo de me doar,
Que eu reconheça que cada gesto de amor aproxima o céu da terra. Que minha vida seja uma resposta sincera ao amor de Deus, assim como foi a vida de Carlo. E agora, diante deste exemplo tão luminoso, entrego minha juventude interior a Deus. Peço que Carlo me ajude a viver com esperança, alegria e propósito. Que minha vida seja leve, simples e cheia de fé. Que eu descubra a beleza de caminhar com Deus dia após dia. Que minha alma encontre o verdadeiro sentido de viver. Que esta oração transforme meu olhar e meu coração. Que eu me torne alguém capaz de irradiar o amor de Deus como Carlo irradiou. Que o céu continue me guiando neste caminho que apenas começa. Entro nesta parte da oração com o coração profundamente recolhido, pedindo a graça de contemplar a Eucaristia com o mesmo amor ardente que movia Carlo Acutis. Ele dizia que a Eucaristia era a sua autoestrada para o céu. E essas palavras ressoam dentro de mim como um chamado a reconhecer a grandeza desse mistério. Peço que a luz que Carlo via no Santíssimo também ilumine meus olhos espirituais. Que eu compreenda que ali, naquele pão vivo, está o próprio Deus que me ama, me sustenta e me espera. Que essa verdade reacenda minha fé. Enquanto rezo, deixo que minha alma se aproxime, em silêncio, do altar onde Cristo se oferece por amor. Carlo tinha uma reverência profunda pela Eucaristia, e sua vida girava em torno desse encontro com Jesus sacramentado. Peço agora que eu também seja atraído para essa presença viva. Que meu coração se torne dócil diante do mistério. Que a Eucaristia deixe de ser para mim um costume e se torne um encontro transformador. Que a luz eterna que Carlo contemplava diante do Santíssimo encontre espaço dentro de mim. Sinto que a presença de Deus se torna mais intensa enquanto medito sobre a Eucaristia. Carlo acreditava que é impossível estar diante desse sacramento e permanecer igual. Ele sabia que Jesus, escondido no pão, transforma tudo o que toca. Peço que essa transformação aconteça em mim. Que Jesus cure aquilo que está ferido, que fortaleça aquilo que está fraco, que ilumine aquilo que ainda está em sombra. Que a Eucaristia renove meu coração e me torne mais semelhante a Cristo. Que eu experimente a mesma paz que Carlo sentia quando se colocava diante do altar. Percebo agora que a Eucaristia é o centro da vida cristã e Carlo entendia isso com uma clareza surpreendente. Ele dizia que assim como as pessoas colocam o GPS para se orientar, nós devemos colocar a Eucaristia como nosso ponto fixo. Peço que essa verdade conduza meus passos. Que eu me oriente sempre por Jesus Sacramento. Que eu aprenda a buscar a força da vida espiritual, não em mim mesmo, mas no coração de Cristo. Que minha alma encontre repouso na presença eucarística. Que essa presença seja meu alimento diário. Carlo amava profundamente a missa e vivia cada celebração como se estivesse diante do céu aberto. Ele sabia que naquele momento a terra e o céu se tocavam. Que eu aprenda a viver a missa com essa mesma consciência. Que eu deixe de ver a liturgia como um hábito e passe a vê-la como um encontro real com o Deus vivo. Que cada palavra proclamada, cada gesto sagrado, cada silêncio profundo encontre espaço no meu coração. Que eu experimente a beleza do mistério que Carlo reconhecia com tanta naturalidade. Enquanto rezo, sinto que minha alma se inclina em adoração. Carlo compreendia que a adoração eucarística é um dos momentos mais preciosos da vida espiritual. Ele passava horas diante do Santíssimo, não por obrigação, mas por amor. Que eu aprenda essa mesma entrega. Que meu coração se acostume ao silêncio sagrado da adoração. Que eu perceba ali não apenas uma presença simbólica, mas o próprio Jesus que olha para mim, que me acolhe, que me ama. Que essa adoração transforme meu interior e me torne mais disponível à graça. Sinto agora que a Eucaristia se torna uma ponte entre o meu coração e o coração de Deus.
Carlo vivia essa união com delicadeza e profundidade. Ele dizia que quando nos aproximamos da Eucaristia frequentemente, nos tornamos como fotografia exposta à luz. Quanto mais tempo expostos, mais brilhamos. Peço que essa luz me alcance, que eu me torne alguém que irradia a presença de Cristo, que meu olhar seja iluminado, minhas palavras sejam purificadas e meus gestos sejam guiados pelo amor divino. Que a luz eucarística me transforme por inteiro. Carlos sabia que tudo encontra sentido diante da Eucaristia. Ele levava suas alegrias, seus medos, seus sonhos e suas dúvidas para o altar. Que eu aprenda a fazer o mesmo. Que eu coloque diante de Jesus tudo o que carrego por dentro. Que eu encontre cura para as feridas que ainda latejam. Que eu encontre direção para os caminhos que me confundem. Que eu experimente a paz que só Deus pode dar. Que meu coração seja moldado pela presença de Cristo, assim como o coração de Carlo foi moldado dia após dia. Permito-me agora repousar espiritualmente diante do mistério eucarístico, como Carlo fazia. Ele sabia que ali estava o centro da vida, a fonte e o ápice de tudo. Que eu aprenda a beber dessa mesma fonte. Que eu permita que Jesus me visite, me toque e me transforme. Que eu reconheça que nada é mais importante do que essa presença viva. Que a Eucaristia se torne para mim o alimento que sustenta minha alma. Que eu viva com o mesmo amor ardente que Carlo tinha por esse sacramento. E diante desta luz que envolve meu coração, consagro-me novamente ao Deus vivo, presente na Eucaristia. Peço que Carlo me ensine a amar como ele amava, a adorar como ele adorava, a confiar como ele confiava. Que a luz eucarística ilumine meu caminho, fortaleça minha fé e transforme minha vida. Que eu descubra que o verdadeiro tesouro se encontra no altar. Que a Eucaristia seja minha força, meu descanso e minha estrada para o céu. Que esta parte da oração reacenda em mim o ardor que Carlo carregava. Entro nesta parte da oração pedindo que Deus abra meu coração para compreender a profundidade da caridade que Carlo Acutis viveu. Ele tinha um amor silencioso, discreto e puro, que não buscava elogios nem reconhecimento. Que eu aprenda com ele a servir com humildade, oferecendo meus gestos ao coração de Deus e não ao olhar do mundo. Que cada ato de amor nasça do Espírito Santo e se torne um reflexo da misericórdia divina. Que eu descubra o valor eterno de fazer o bem sem esperar nada em troca. Carlo compreendia que o amor verdadeiro se manifesta sobretudo nos pequenos gestos, aqueles que muitas vezes ninguém vê. Ele ajudava os pobres não por compaixão superficial, mas por reconhecer neles o rosto de Cristo. Peço agora que essa mesma sensibilidade floresça em mim, que eu aprenda a enxergar as necessidades ao meu redor, que eu não feche os olhos ao sofrimento do outro, que meu coração se torne mais atento, mais generoso, mais disposto a servir, que minha caridade seja sincera. Enquanto rezo, sinto que Deus me convida a amar mais profundamente, como Carlo amava. Ele dizia que nossa meta deve ser o infinito, não o finito, e isso incluía amar de forma que ultrapasse limites humanos. Peço que esse amor me transforme, que eu aprenda a acolher com paciência, a escutar com respeito e a servir com bondade. Que eu ofereça ao mundo um amor que pacifica e cura. Que meu coração se torne mais sensível ao sofrimento escondido daqueles que caminham ao meu lado. Percebo agora que a caridade não é apenas um gesto, mas um modo de viver. Carlo tinha um olhar compassivo, um coração delicado e uma postura interior de serviço contínuo. Ele não esperava ocasiões extraordinárias, ele criava oportunidades de amar. Que eu aprenda com essa simplicidade, que eu perceba que cada encontro é uma chance de ser instrumento da graça. Que eu não espere momentos grandes para amar, mas descubra a grandeza nos momentos pequenos.
Que minha vida reflita a caridade silenciosa que Carlo vivia. Carlo compreendia que a caridade nasce da oração. Ele dizia que quanto mais nos unimos a Deus, mais somos capazes de amar como Ele ama. Peço agora que essa união interior cresça em mim, que minha oração se transforme em atitudes concretas, que meu encontro com Deus gere frutos de bondade, que eu ame com generosidade aqueles que o mundo ignora, que meu coração seja instrumento de consolo, de paz e de esperança, que eu viva uma caridade que brota do encontro com o Deus vivo. Enquanto me aprofundo nesta contemplação, sinto que a caridade silenciosa de Carlo me desafia a deixar de lado meus egoísmos. Ele vivia com o coração despojado, sempre pronto a dar mais do que recebia. Peço que Deus me ajude a abandonar a busca por reconhecimento, que eu faça o bem mesmo quando ninguém vê, que eu sirva com alegria, sabendo que cada gesto de amor ecoa na eternidade, que minha vida se torne terreno fértil para a graça divina, que eu escolha amar até quando é difícil. Sinto que a presença de Carlo me inspira a ter um coração mais compassivo. Ele se aproximava dos necessitados com respeito e ternura, sem julgamentos, sem pressa, sem medo. Que eu aprenda a agir com essa mesma delicadeza, que eu me aproxime dos outros com o olhar de Cristo, que eu reconheça o valor e a dignidade de cada pessoa que encontro, que a caridade me faça perceber o quanto somos todos dependentes da misericórdia de Deus, que esse amor transforme minhas relações. Permito-me agora contemplar a beleza do amor que se doa em silêncio. Carlo sabia que o amor verdadeiro não faz barulho, ele age no segredo, como a luz que entra pelas frestas. Peço que meu amor também seja assim, discreto, fiel, constante, que eu viva a caridade como forma de adoração, que eu não me canse de fazer o bem, que eu descubra a alegria de servir sem esperar retorno, que meu coração encontre repouso na certeza de que Deus vê tudo aquilo que o mundo não vê. Carlo tinha um coração profundamente misericordioso, porque reconhecia que o amor é o caminho mais seguro para Deus. Ele sabia que cada gesto de caridade aproxima o céu da terra. Que eu viva essa verdade com intensidade. Que eu entenda que amar é colaborar com a graça divina. Que eu perceba que cada gesto de bondade carrega uma força que transforma, que minha caridade seja ponte, seja luz, seja vida, que eu me torne instrumento da misericórdia de Deus no cotidiano. E agora, diante desta grandeza silenciosa, entrego a Deus meu desejo sincero de viver a caridade como Carlo viveu. Peço que Ele purifique meu coração, fortaleça minha vontade e ilumine minhas atitudes. Que Carlo me acompanhe neste caminho, ensinando-me a amar com pureza, simplicidade e coragem. Que minha vida se torne testemunho vivo do amor de Deus. Que eu descubra que servir é tocar o próprio Cristo. Que minha caridade silenciosa seja um perfume agradável ao céu e que meu coração se abra cada vez mais ao chamado divino. Entro nesta parte da oração pedindo a graça de compreender o modo como Carlo Acutis enxergava Deus na era digital, um tempo tão marcado por velocidade, distrações e linhas que se cruzam sem cessar. Ele não tinha medo do novo, porque sabia que o Evangelho não perde sua força diante das telas. Ao contrário, encontra nelas um novo campo para iluminar. Peço agora que essa mesma sabedoria toque meu coração, que eu aprenda a usar a tecnologia não como fuga, mas como ponte. Que Deus me ensine a santificar até mesmo os espaços digitais que fazem parte da minha vida. Sinto que a presença de Carlo me inspira a transformar cada clique, cada busca e cada mensagem em oportunidades de semear o bem. Ele compreendia que o mundo online também é um território humano e, portanto, um lugar onde Deus deseja habitar. Que eu tenha esse mesmo olhar purificado, que eu não me perca nas ilusões rápidas e vazias,
que eu aprenda a reconhecer que Cristo deseja caminhar comigo até mesmo nos ambientes onde muitos esquecem de rezar. Que a graça divina ilumine meus passos no mundo digital. Carlo usava a tecnologia com equilíbrio e intenção, sempre de modo a aproximar o céu dos corações. Ele dizia que a internet pode ser usada como um megafone para Deus, e suas palavras ressoam dentro de mim como convite e missão. Que eu também possa transformar o que toco em instrumento de luz. Que minhas escolhas digitais não me afastem da fé, mas me aproximem dela. Que eu viva com responsabilidade, discernimento e paz. Que eu aprenda a ser presença de Deus onde muitos experimentam solidão. Enquanto rezo, percebo a verdade de que Deus não está limitado ao espaço físico. Carlo descobriu isso cedo e soube evangelizar com criatividade. Que essa criatividade também floresça em mim. Que eu encontre novas formas de levar a esperança ao mundo. Que eu use a palavra com cuidado, a imagem com verdade, o gesto digital com amor. Que Deus me ensine a comunicar com sinceridade e misericórdia. Que o Espírito Santo esteja presente até nos pequenos atos que faço diante de uma tela. Sinto agora que meu coração se abre para enxergar a era digital não como ameaça, mas como oportunidade de amar. Carlo sabia que cada espaço pode ser consagrado a Deus, desde que seja vivido com pureza. Que eu aprenda a ter esse olhar, que eu compreenda que posso evangelizar pelo testemunho silencioso, pela bondade discreta, pela maneira como trato os outros, mesmo quando não vejo seus rostos. Que minha presença online seja reflexo da presença de Cristo em mim. Permito-me contemplar o modo como Carlo usava seus talentos digitais para glorificar a Deus. Ele criou exposições virtuais sobre milagres eucarísticos e as tornou acessíveis ao mundo inteiro. Seu coração jovem transformou a internet em altar de evangelização. Que esse exemplo desperte em mim uma nova forma de servir. Que eu descubra como usar minhas habilidades para espalhar a luz. Que eu reconheça que Deus também me chama a ser missionário, onde quer que eu esteja. Que eu responda com generosidade. Carlo nunca permitiu que a tecnologia se tornasse ídolo. Ela era apenas ferramenta. Ele sabia que aquilo que ocupa o centro do coração deve ser Deus e somente Deus. Peço agora essa mesma liberdade interior, que nada no mundo digital tome o lugar que pertence ao Senhor, que eu tenha discernimento para usar e sabedoria para limitar, que eu não seja escravizado por aquilo que passa, mas guiado por aquilo que permanece. Que meu coração seja sempre templo do Espírito Santo, mesmo enquanto navego nos ambientes virtuais. Enquanto avanço nesta oração, sinto que Deus me chama a viver uma espiritualidade madura, capaz de dialogar com o mundo moderno sem perder a essência. Carlo era exemplo perfeito dessa postura. Totalmente jovem, totalmente contemporâneo, totalmente de Deus. Que eu aprenda esse equilíbrio divino, que eu viva no presente sem abandonar o eterno. Que eu seja capaz de levar o amor de Cristo para os espaços onde poucos ousam falar de fé. Que meu testemunho silencioso transforme ambientes de dispersão em lugares de esperança. Sinto agora que a era digital se torna para mim uma missão e não um peso. Carlo sabia que Deus quer habitar em todos os cantos do mundo, inclusive nos espaços onde a fé parece desaparecer. Que eu seja instrumento dessa presença. Que minha vida revele que Deus pode ser encontrado até nos momentos em que me perco diante de tantas informações. Que eu encontre Cristo no silêncio profundo que existe dentro de mim, mesmo quando minhas mãos tocam uma tela. Que a tecnologia não me afaste do céu, mas me ajude a anunciá-lo. E agora, diante desta compreensão renovada, consagro a Deus toda a minha vida digital. Peço que Carlo me ajude a usar meus dons com responsabilidade, alegria
e luz. Que tudo o que eu fizer, postar, criar ou compartilhar seja semente de paz. Que Deus transforme cada espaço que ocupo em território de graça. Que minha presença no mundo seja íntegra, verdadeira e cheia de fé. Que esta oração me conduza a um encontro profundo com o Deus que habita em toda parte e que deseja iluminar até mesmo o mundo invisível das telas. Entro nesta parte da oração pedindo a graça de contemplar a coragem interior que Carlo Acutis vivia de forma tão transparente. Ele era jovem, sensível, discreto, mas ao mesmo tempo profundamente firme em sua fé. Não buscava confronto, mas não temia testemunhar o Evangelho. Peço que esse Espírito me alcance agora, que minha fé ganhe raízes mais profundas, que eu tenha a coragem que nasce da confiança e não da força humana, que eu aprenda a permanecer de pé, mesmo quando o mundo tenta me curvar, que Deus seja minha fortaleza. Sinto que a coragem de Carlo não era agressiva nem ruidosa. Era uma coragem pacífica, silenciosa, fundada na certeza de ser amado por Deus. Peço essa mesma firmeza, que eu aprenda a caminhar com serenidade, sem medo das opiniões, sem receio dos julgamentos. Que meu coração se mantenha fiel ao que é verdadeiro, que minha fé não dependa das circunstâncias, mas do Deus que está comigo. Que eu viva com a confiança daquele que sabe que a luz vence sempre, mesmo quando parece pequena. Carlo enfrentava o mundo moderno com pureza, e essa pureza era sua maior arma de coragem. Ele não se deixava corromper pela pressão ao seu redor. Sabia dizer não quando precisava, sabia renunciar ao que não edificava. Peço agora a graça dessa mesma clareza interior, que eu aprenda a discernir com sabedoria, que eu diga não ao que me afasta de Deus e sim ao que me aproxima dele, que minha coragem não seja fruto do orgulho, mas da luz divina que ilumina meu caminho, que eu viva com o coração íntegro. Enquanto rezo, percebo que Carlo tinha uma serenidade que se tornava força. Ele confiava tanto em Deus que não precisava de máscaras ou defesas. Sua fé o sustentava em cada escolha. Peço que essa serenidade também me alcance, que eu encontre coragem no silêncio da oração, que eu perceba que Deus está comigo nas dificuldades, que eu descubra que a coragem verdadeira não é a ausência de medo, mas presença de confiança, que eu viva apoiado no amor que nunca falha. Permito-me contemplar o modo como Carlo enfrentou os desafios espirituais e humanos de sua juventude. Ele não se envergonhava de rezar, de ir à missa, de adorar Jesus na Eucaristia. Ele se mantinha firme, mesmo quando outros zombavam de sua fé. Que eu também tenha essa coragem humilde, que eu testemunhe o Evangelho com naturalidade, que minha vida seja reflexo da presença de Deus, que eu não oculte minha fé, mas também não a imponha, que eu seja luz suave que ilumina sem ferir. Sinto agora que a coragem de Carlo não estava apenas em suas escolhas externas, mas na profundidade de sua união com Deus. Ele sabia que a fé é relação viva, e que quem vive unido ao Senhor encontra forças onde o mundo não vê. Peço que essa união cresça em mim, que eu me fortaleça na oração, na Eucaristia, na palavra, que minhas raízes espirituais se aprofundem, que minhas forças venham do alto, que eu compreenda que Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Que essa certeza sustente meus passos. Carlo tinha coragem para ser diferente. Ele não se encaixava nos estereótipos de seu tempo porque o coração dele já respirava o ar do céu. Peço a graça de abraçar também minha diferença sagrada, que eu não tenha medo de ser de Deus, que eu aceite o chamado que Ele coloca em meu caminho, que eu viva com autenticidade, que eu compreenda que minhas singularidades são presentes dados por Deus para servir e amar, que eu tenha coragem de ser quem o Senhor deseja que eu seja. Enquanto caminho nesta oração, percebo que Deus me convida à coragem do amor.
Carlo vivia essa coragem quando ajudava os pobres, quando defendia a verdade, quando escolhia o bem mesmo na contramão. Que eu também aprenda a amar com coragem, que eu não recue diante das necessidades do mundo, que eu tenha ousadia para perdoar, para acolher, para servir, que meu amor seja firme, generoso e constante. Que eu viva a fé não apenas com palavras, mas com atitudes. Sinto que o exemplo de Carlo começa a iluminar áreas do meu coração onde ainda guardo medo, hesitação, insegurança. Peço que Deus toque essas áreas e as transforme. Que a coragem que vem do Espírito Santo me renove por dentro. Que eu descubra que não estou sozinho. Que cada passo de fé é acompanhado pela graça divina. Que eu aprenda a me apoiar em Deus com total confiança. Que minha vida seja sustentada pela presença dEle, que nunca falha. E agora, diante desta luz que fortalece minha alma, consagro a Deus minha coragem, meus medos, minhas lutas e minhas esperanças. Peço que Carlo me acompanhe neste caminho, ensinando-me a viver com firmeza e mansidão. Que minha fé se torne sólida, que eu não desista diante das dificuldades, que eu caminhe com o coração elevado ao céu, que a coragem de Carlo seja semente dentro de mim, crescendo a cada dia. Que Deus me faça forte na fé e dócil no amor, que eu permaneça fiel até o fim. Entro nesta parte da oração com o coração recolhido, pedindo a graça de compreender o mistério do sofrimento ofertado, como Carlo Acutis viveu em seus últimos dias. Ele, tão jovem, tão cheio de vida, acolheu a cruz com uma serenidade que só nasce da confiança absoluta em Deus. Peço agora que essa mesma graça toque meu coração, que eu aprenda a não fugir da dor, mas a entregá-la nas mãos de Deus. Que o sofrimento que encontro em meu caminho não me destrua, mas me transforme. Que eu descubra o valor espiritual de cada lágrima oferecida com amor. Sinto a presença de Carlo se aproximar com suavidade, como quem entende profundamente o que é enfrentar a dor sem perder a esperança. Ele dizia que nascemos originais, mas muitos morrem como fotocópias. E viveu essa verdade até no sofrimento, mantendo sua autenticidade mesmo na enfermidade. Peço que eu também permaneça fiel ao que Deus sonhou para mim, mesmo quando a vida pesa. Que eu não me torne cópia do desespero, mas imagem da confiança. Que Deus me dê forças para continuar acreditando quando tudo parece escuro. Carlo enfrentou sua doença com uma paz que não pode ser explicada apenas por palavras humanas. Ele dizia que oferecia seu sofrimento por amor a Deus e que queria suportá-lo pela Igreja e pelo Papa. Que eu aprenda com essa entrega. Que minha dor, ao invés de me isolar, me aproxime de Deus e de todos aqueles que sofrem. Que eu transforme cada dificuldade em oração. Que eu reconheça que, quando entregue a Deus, até a dor se torna luz. Que eu experimente a graça escondida dentro do sofrimento ofertado. Enquanto rezo, percebo que o sofrimento tem o poder de revelar quem realmente somos. Carlo revelou amor, paz e esperança. Não reclamou, não se revoltou, não se fechou em si mesmo. Ele confiou. Peço agora que essa confiança floresça em mim, que eu tenha coragem de olhar para minhas próprias dores sem medo, que eu reconheça que Deus está nelas, não como causa, mas como companheiro, que meu sofrimento seja lugar de encontro, não de abandono, que eu encontre a presença de Cristo até naquilo que mais me custa. Permito-me contemplar o modo como Carlo abraçou sua enfermidade com dignidade. Ele sabia que sua vida estava nas mãos de Deus e não nas circunstâncias. Essa consciência lhe dava paz, que essa paz também me alcance, que eu entenda que a dor não é sinal da ausência de Deus, mas muitas vezes é lugar de maior intimidade com Ele, que eu aprenda a descansar no amor divino,
que minhas lágrimas se tornem orações silenciosas, que minha fraqueza se transforme em espaço para a força de Deus. Sinto que o sofrimento, quando unido ao de Cristo, adquire sentido novo. Carlo compreendia isso com simplicidade e profundidade. Ele dizia que o sacrifício é a moeda mais valiosa diante de Deus, que eu aprenda a oferecer minhas dores como oferenda de amor, que eu não permita que elas me endureçam, que eu deixe que elas me tornem mais compassivo, mais sensível aos outros, mais unido ao coração de Deus. Que cada sofrimento meu seja semente de ressurreição, que eu viva essa verdade com fé. Carlo não permitiu que a doença apagasse sua luz. Ao contrário, ela a fez brilhar ainda mais. Ele irradiava serenidade mesmo nos momentos mais difíceis. Que essa luz me inspire, que eu descubra que o sofrimento não é fim, mas passagem. Que eu reconheça que Deus está trabalhando no silêncio da dor, que minha alma se torne mais firme, mais madura, mais pura. Que eu aceite que os caminhos de Deus muitas vezes passam pela cruz, mas sempre conduzem à vida. Que eu caminhe com esperança. Enquanto avanço nesta oração, sinto Deus tocar áreas do meu coração, onde guardo dores antigas, abandonos, medos e memórias que ainda pesam. Peço que Ele transforme essas feridas em locais sagrados. Que o sofrimento que vivi não seja motivo de amargura, mas de renovação. Que eu experimente a cura que nasce da entrega. Que eu me permita ser amado por Deus no lugar exato onde mais sofro. Que eu compreenda que Ele jamais desperdiça minha dor, mas a usa para me santificar. Sinto que Carlo me ensina que o sofrimento, quando vivido com Deus, não tem a última palavra. Ele morreu jovem, mas vive eternamente. Seu testemunho continua a gerar frutos. Que eu aprenda que minha dor também pode gerar vida para outros. Que aquilo que enfrento com fé se torne consolo para alguém. Que minha história ferida seja instrumento de cura. Que meu sofrimento se transforme em ponte para o céu. Que eu permita que Deus escreva sua vontade em mim, até através da cruz. E agora, diante deste mistério tão profundo, entrego a Deus todas as minhas dores, presentes e passadas. Peço que Carlo interceda para que eu viva meu sofrimento com coragem, paciência e amor. Que meu coração não se revolte, mas confie. Que minha vida se una cada vez mais ao coração de Cristo. Que eu descubra a serenidade que Carlo encontrou ao oferecer tudo a Deus. Que meu sofrimento não me afaste do céu, mas me aproxime dele. Que eu viva a certeza de que, para quem confia, até a dor se torna caminho de graça. Entro nesta parte da oração pedindo a graça de contemplar, com a mesma sensibilidade espiritual de Carlo Acutis, o céu que se abre sobre nós. Carlo vivia com o coração voltado para o alto, como quem caminha na terra, mas respira o ar do eterno. Peço agora que essa percepção também desperte dentro de mim, que eu sinta a proximidade do céu não como algo distante, mas como presença suave que toca minha vida. Que eu experimente o conforto de saber que Deus está sempre aqui, tão perto quanto o próprio pensamento. Que minha alma se abra à eternidade. Sinto que Carlo me convida a elevar o olhar, a romper o peso que às vezes prende meu coração às preocupações do mundo. Ele dizia que olhar para Deus nos torna felizes, e essas palavras começam a me guiar para um lugar de paz interior. Peço que eu aprenda a viver com esse olhar levantado, que eu não me deixe aprisionar pelos medos, pelas pressões, pelas inquietações que tentam me arrastar. Que o céu seja minha direção e minha esperança. Que eu viva com a certeza de que a eternidade já começa aqui, dentro de mim. Percebo agora que o céu não é apenas promessa futura, mas realidade presente, visitando-me através da graça. Carlo tinha essa clareza luminosa. Ele enxergava Deus nos sacramentos, nas pessoas, na criação, no silêncio. Que eu também aprenda a perceber esses sinais.
Que o céu se revele nos detalhes do cotidiano. Que eu descubra Deus nas pequenas alegrias, nas conversas sinceras, nos gestos de amor, nas paisagens simples, nos instantes de paz. Que meu coração reconheça que o Eterno se manifesta constantemente em minha vida. Sinto a presença de Deus envolver minha alma enquanto avanço nesta contemplação. Carlo vivia com naturalidade essa proximidade divina, como quem conversa com um amigo sempre presente. Que essa mesma intimidade cresça dentro de mim. Que eu sinta o amor de Deus como presença real, amorosa e fiel. Que eu me permita ser tocado por essa ternura que vem do alto. Que o céu não seja mais para mim uma ideia distante, mas um estado de alma. Que a esperança floresça em meu coração como luz que não se apaga. Permito-me contemplar o modo como Carlo experimentava a eternidade já durante sua vida. Ele vivia com os pés no chão e o coração no céu. Seus gestos simples carregavam profundidade e sua alegria revelava algo que o mundo não podia dar. Peço agora essa mesma graça. Que eu viva minha vida com mais leveza, mais calma, mais plenitude. Que eu descubra que tudo ganha novo sentido quando visto à luz do céu. Que meu olhar seja purificado, que minha alma encontre repouso na certeza de que Deus caminha comigo. Enquanto rezo, percebo que o céu se abre sobretudo quando o coração se deixa tocar pelo amor. Carlo compreendia que a eternidade começa quando nos entregamos totalmente a Deus. Que eu aprenda essa entrega. Que eu não tenha medo de confiar. Que minhas resistências se dissolvam aos poucos. Que eu viva com o coração mais livre, mais disponível, mais aberto. Que o Espírito Santo ilumine meu interior e transforme minha maneira de sentir, pensar e agir. Que o céu toque minha vida com sua suavidade. Sinto que a presença do céu se revela também nas dores, quando elas são iluminadas pela fé. Carlo descobriu isso e viveu seus últimos dias com esperança inabalável. Peço que essa esperança também se acenda em mim. Que eu não desanime diante das dificuldades. Que eu perceba que Deus transforma tudo aquilo que entrego a Ele. Que o céu me dê força para continuar caminhando. Que a certeza de uma vida eterna me inspire a viver com mais amor aqui e agora. Que eu encontre consolo na promessa divina. Permito-me imaginar Carlo caminhando pelas ruas, olhando para o céu com um brilho nos olhos, como quem reconhece a presença de Deus em cada fragmento da existência. Que essa visão se torne também minha. Que eu comece a notar a beleza escondida nas coisas simples. Que eu reconheça que o céu se faz presente quando eu escolho amar, perdoar, recomeçar. Que minha alma se torne mais sensível ao sagrado. Que eu viva com o coração aberto para perceber o toque divino que me visita continuamente. Sinto que a contemplação do céu me convida a viver com mais propósito. Carlo sabia que nossa vida na terra é breve, mas preciosa. Ele vivia com intensidade porque sabia que cada instante tem peso eterno. Que essa compreensão ilumine minha vida. Que eu valorize mais o tempo, mais as pessoas, mais a fé. Que eu viva com gratidão e responsabilidade. Que eu reconheça que estou a caminho do céu e que cada passo em direção a Deus é passo em direção à plenitude. Que meu coração se encha de esperança. E agora, diante desta abertura espiritual, consagro meu olhar ao céu que se revela sobre mim. Peço que Carlo me ajude a viver com essa perspectiva eterna. Que eu sinta o amor de Deus como luz que desce sobre meu coração. Que a promessa da vida eterna me encha de coragem, paz e alegria. Que minha alma se abra completamente à presença divina. Que o céu esteja comigo em cada respiração. Que esta oração me conduza ao encontro profundo com o Deus vivo, que habita eternamente e que se revela dia após dia ao coração que crê. Entro nesta última parte da oração com o coração profundamente inclinado,
desejando que este momento se torne um verdadeiro encontro com o Deus vivo, como Carlo Acutis experimentava em sua vida inteira. Ele caminhava pela terra com a alma acesa pelo céu, e agora peço que essa chama também se acenda dentro de mim. Que minha mente se silencie, que meu coração se abra, que todo o meu ser se renda à presença divina. Que Deus se faça sentir neste instante, de maneira íntima, doce e transformadora. Que eu me permita ser tocado pela graça que desce como luz. Sinto que Carlo me conduz até este ponto como um irmão mais velho na fé, tomando minha mão com firmeza e ternura. Ele não queria ser admirado, mas apontava sempre para Cristo. E agora percebo que todo este caminho de oração me trouxe até este encontro, até esta presença que não se descreve, mas se vive. Peço a Deus que me permita reconhecê-lo aqui, tão próximo, tão real, tão vivo. Que meu coração não tema essa luz. Que eu permaneça diante dele com simplicidade e verdade, como Carlo fazia. Permito-me sentir que a presença de Deus envolve minha alma como calor que acalma, como vento suave que passa e transforma tudo o que toca. Carlo sabia que Deus não é ideia, mas pessoa, não é conceito, mas amor vivo. Que essa mesma certeza me penetre por dentro. Que eu perceba que Deus não é distante, que não está longe, que não observa de fora, mas habita meu coração com infinita ternura. Que eu me deixe encontrar por Ele sem resistências. Que eu me torne totalmente disponível para esse amor. Sinto que algo em mim começa a se entregar de modo mais profundo. Carlo vivia essa entrega com espontaneidade, como quem confia sem medo. Ele sabia que quando damos tudo a Deus, Ele nos devolve tudo multiplicado em paz. Peço que essa entrega aconteça também em mim, que eu deixe de lado minhas defesas, que eu abandone meus receios, que eu entregue a Deus minhas dúvidas, meus sonhos, meus limites, meus medos, minhas esperas, que meu coração se renda por inteiro ao amor que agora me visita. Enquanto rezo, percebo que a presença de Deus me envolve com misericórdia tão intensa que quase posso senti-la. Carlo experimentava esse amor como certeza absoluta e vivia a partir dele. Que essa certeza também me alcance, que eu compreenda que sou amado de forma irrevogável, que nada do que vivi anulou esse amor, que nada do que enfrento interrompe essa presença, que Deus me chama neste momento pelo nome, não para me exigir perfeição, mas para me envolver em amor, que minha alma se abra com docilidade. Permito-me agora repousar espiritualmente como Carlo repousava diante de Cristo vivo na Eucaristia. Ele dizia que a Eucaristia é o encontro mais real que existe, e que quem se aproxima dela com fé jamais permanece igual. Que eu viva esta mesma transformação. Que o Deus vivo toque o que está endurecido em mim, que cure o que está ferido, que ilumine o que está confuso, que fortaleça o que está fraco, que eu experimente o poder da presença divina me renovando por dentro, como água viva que fertiliza a alma. Sinto que meu coração começa a experimentar uma paz que não vem do mundo, mas que desce do alto. Carlo vivia essa paz porque sabia a quem pertencia. Que eu também aceite essa verdade. Pertenço a Deus. Que essa identidade me sustente. Que essa certeza me liberte. Que essa verdade me conduza por todos os caminhos que ainda enfrentarei. Que o encontro com Deus não seja apenas momento, mas fundamento. Que a paz divina se instale em mim como rocha, firme e silenciosa. Contemplo agora a grandeza deste momento final da oração, onde sinto que Deus não apenas me escuta, mas me acolhe. Carlo vivia cada encontro com Deus como início e não como fim. Que eu aprenda isso também. Que este encontro não termine aqui, mas se prolongue na minha vida. Que cada gesto meu, cada pensamento, cada decisão seja iluminado por esta presença que agora me envolve. Que o Deus vivo caminhe comigo. Que eu me reconheça acompanhado, guiado, amado.
Que minha vida se torne resposta a este amor que acolho. Sinto que a presença de Carlo permanece ao meu lado, como quem celebra comigo o fato de que Deus se torna próximo ao coração que se abre. Ele dizia que a santidade está ao alcance de todos e que basta querermos realmente ser de Deus, que eu queira, que eu deseje, que eu responda, que eu viva com o coração desperto, atento e ardente, que eu siga esta estrada para o céu com coragem e fidelidade. Que este encontro com o Deus vivo se torne a força da minha caminhada. E agora, diante deste silêncio cheio de luz, entrego meu coração inteiro a Deus. Que Ele tome minha vida, minhas intenções, meus passos. Que Carlo interceda por mim, para que eu viva cada dia com fé renovada, esperança firme e amor constante. Que eu sinta o Deus vivo em cada parte da minha história. Que eu descubra que nunca estou só. Que este encontro marque minha alma para sempre. Que o céu se torne meu horizonte. Que Deus seja meu centro. Que minha vida inteira seja uma oração viva diante dele.